Isso, algumas considerações assim que nasceram desse momento, né, incompletas, mas só assim. Uma coisa aqui que a Tânia pontuou no final, né? Quer dizer, nós não fizemos um exercício completo de como se faz um diálogo, fizemos uma parte dele. Talvez a parte mais difícil, que vários levantaram aqui, a dificuldade de escutar. Né? Alguns têm o hábito, a Tânia deve fazer isso profissionalmente, né? Então já tem mais treino, consegue ficar mais tempo. Outros não aguentam 2 minutos, depois já a ansiedade toma conta. Né? Então, quer dizer, isso aqui é treino. Claro que eu posso treinar uma coisa se eu estou convicto disso. Né? Quer dizer, um pressuposto. Estamos convictos que devemos ouvir o outro. Né? Aí nós vamos treinando, recomeçando, às vezes vai dar certo, às vezes não vai. Temos até o fim da vida para aprender a fazer isso, sem estresse. Uma coisa, então, isso, quer dizer, nós tocamos nessas duas coisas, né, o tentar falar e ouvir. E a Tânia salientou uma coisa importante, que vale em todos os campos, né? Quer dizer, isso aqui, né? Quando a gente conversa coisas sérias, né, em casa, na família, tem que tomar uma decisão, tal, né? Ou alguém expôs um desconforto, uma necessidade. Eu entendi que você quer isso, né? Quer dizer, isso aqui é importante aqui, né? Nesse mecanismo. Agora, aí também apareceu aquilo que o Daldegan e a Simara aqui falaram da réplica, né? Quer dizer, nós estamos aqui falando de um diálogo que está a serviço da busca, né, aplicado na política. Quer dizer, o que é a política? A política é algo da busca do bem comum, não é? Então, nós queremos compreender a realidade, o que está acontecendo. O que está acontecendo no Brasil? Qual é a realidade política do Brasil? Foi golpe, não foi golpe? Está tendo não sei o que lá, fora Temer, não fora Temer? Quer dizer, o que está acontecendo? Então, é uma realidade complexa. A primeira coisa é a gente, na medida do possível, compreender a realidade que está acontecendo. Né? Segundo, é compreender nessa realidade o que significa o bem comum concretamente. Estamos todos de acordo que queremos o bem comum. Quando chega na hora do vamos ver, o que é o bem comum? Né? Precisa fazer numa cidade uma nova avenida. Essa avenida vai passar num bairro, vai desalojar um monte de gente lá que tem que desapropriar, etc. Então, o bem comum da avenida, como é que fica aqueles moradores que vão ser prejudicados e tal? Então, quer dizer, a equação do bem comum nem sempre é tão... Né? A questão, vai construir uma usina hidrelétrica, né? Belo Monte, vai construir porque o Brasil precisa de mais energia, etc. e tal, mas vai desalojar os ribeirinhos, os indígenas, né? Então, quer dizer, não são assim questões dadas assim que você pega uma cartilha e enuncia princípios. O bem comum, a compreensão dele concretamente, né? Então se dá. E depois a terceira coisa é que propostas vamos ter para realizar isso, né? Uma vez que eu entendi o problema, entendi onde eu quero chegar, o bem comum que eu quero construir com aquilo, que caminho eu faço? Vou por ali, vou por aqui, né? Então, o diálogo é exercício disso. Por isso esse exercício de ouvir, né, as coisas. Agora, isso daqui requer um pressuposto que nós não tocamos aqui. Quer dizer, uma coisa é eu dizer, eu acho que... A palavra eu acho, eu tinha um amigo que dizia assim, quem acha é arqueólogo, né? Quer dizer, muitas vezes a gente tem opiniões sobre tudo, somos todos um pouco técnicos de futebol, todos são um pouco médicos, né? E todos, tem vários médicos aqui que sabem, o pessoal olha no Google e vem tudo já com tudo, sabendo de tudo, né? E somos todos presidentes do Brasil. Então, quer dizer, é importante também a gente se fundamentar, a gente um pouquinho saber o que está. Claro, a nossa experiência, ela é uma experiência vital, né? Não é só saber teoricamente, quer dizer, a nossa experiência, a minha experiência, se eu vou lá, trabalho com populações da periferia, eu em casa sinto o efeito do preço dos produtos lá na feira, tal. Quer dizer, essa experiência é uma experiência real, ela é uma vivência importante para ser colocada em comum, mas é importante também a gente um pouquinho se estudar, ler,
né? Quer dizer, fundamentar aquilo que nós estamos falando. São Pedro usa uma expressão falando da fé, mas que a gente pode fazer uma paráfrase assim, né? A gente precisa dar razões da própria fé, né? Então, a gente precisa dar razão daquilo que a gente acredita. E aqui, eu gostaria de lembrar um artigo que saiu na Cidade Nova, chamado Apóstolos do Diálogo, Apóstolos da Unidade, de Roberto Catalano. Recomendo a leitura e a releitura de quem não leu, que ele fala em 2 diálogos. Praticamente é assim, quer dizer, uma coisa é nós aqui compomos uma comunidade que acredita num sistema de valores, de crenças e valores, né? Nós acreditamos no ideal da unidade, no ideal da fraternidade, que tem um modo de enxergar o homem. Né? Então, uma coisa é esse diálogo que nós fazemos internamente entre nós, que é entender juntos, porque nenhum de nós sozinhos é intérpretes de Chiara Lubich. Entendeu? Quer dizer, quem é intérprete de Chiara Lubich? É Jesus no meio. É essa experiência de diálogo que a gente faz para entendermos, né, esse ideal da fraternidade como é atuado, né, na concretude. Nós estamos falando aqui da política, que requer também, né, do ponto que a gente estava, uma menção, estou vendo a Rafaela ali, né, que é uma estudiosa, também o próprio estudo requer um olhar das várias ciências também. Né? Quer dizer, um estudo também que se torna transdisciplinar. Então, é um diálogo feito entre pessoas. Aliás, o diálogo é sempre entre pessoas. É um detalhezinho, mas é bom a gente lembrar. Diálogo, a gente não dialoga as ideias, a gente dialoga sobre as ideias, mas é sempre pessoas. Né? Entendeu? Então, uma coisa é esse diálogo que nós fazemos entre nós para fazer esse exercício de dizer esse nosso ideal aplicado na política. O que? Né? Então, podemos fazer esse diálogo. Como é que a gente, a partir daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente quer construir, vamos nos posicionar, por exemplo, nas eleições de 2018? Então, a compreensão disso podemos fazer dialogando, com as várias contribuições, com o estudo, olhando como referência o que é, mas eu não sei bem o que é fraternidade. Então, vamos estudar, vamos chamar alguém que nos ajude, né? Mas o diálogo tem essa função aqui. Um outro tipo de diálogo é o diálogo com a sociedade que está ao nosso lado, que não necessariamente compartilha as nossas crenças e valores. Mas também não é a verdade está aqui e a mentira está lá, né? Entendeu? Então, também aqui a gente precisa ter essa atitude de entender que a complexidade não somos nós que temos o carisma da unidade que vamos resolver o problema da humanidade. É junto com todos. É junto também com as militantes feministas que estão lá levantando a bandeira, entendeu? É junto também com os comunistas, com todo esse pessoal aqui. Por quê? Porque todo mundo, se é honesto, intelectualmente honesto, e a gente tem que partir desse pressuposto, tem algo para dizer, tem uma semente de verdade. Juntos a gente vai construindo. Claro, a gente vai ter coisas que nós vamos entender, aquela coisa nós não compartilhamos, porque tem alguns pressupostos que são complicados. Mas no diálogo com o diferente, com o que está lá fora, também devemos ter. Entendeu? Então, essas posturas que nós falamos e que tentamos exercitar vale também na nossa relação com aqueles que estão lá fora. Né? Quer dizer, fulano é defensor da ideologia do gênero. Bem, já coloquei um rótulo nele e já matou a conversa. Né? Então, é melhor ir para casa, assistir a novela, sei lá. Né? Mas se nós queremos construir um diálogo, deixa eu entender por que você pensa assim. Essas ideias, eu não entendi bem essa coisa, me explica melhor. E quem sabe vamos ser surpreendidos para ver, né, quanta também aspectos existem, dizer, nossa, nunca parei para pensar nisso. Por exemplo, a questão do aborto. É uma questão, para nós, uma questão assim inegociável, né, o amor à vida. Mas as pessoas que defendem aborto são todos assassinos? Facínoras? Ou têm motivos? Né? Se eu fizer essa experiência de entender aqueles que militam a favor do aborto, entendê-los profundamente, será que não podemos encontrar novas respostas que ainda não fomos capazes de dar? Por exemplo, nós somos capazes de dar resposta para aquelas mães que têm filhos frutos de relações de violência?
Ou a gente fala, não aborta, e resolvemos uma parte do problema. Quer dizer, entendeu? Então vamos a fundo na questão. Quer dizer, pode ser que a solução não seja abortar a criança que foi fruto da violência, né? Mas temos que encontrar soluções entendendo do ponto de vista do outro. Então o outro também nos modifica, nos questiona. Não sei se isso daqui, se conseguir explicar, né? Ver de Jesus no outro, reconhecer que o outro tem algo para dizer, significa também não colocar logo alguns rótulos que a gente exclui, mas entender por que você pensa assim. Pode ser que depois, crescendo no relacionamento, fazendo um caminho junto, a gente vai ajustando as coisas. E a pessoa, a um certo momento, se dá conta de dizer, puxa, realmente isso aqui não dá para... Entendeu? É uma ideia que não dá para... Não é sustentável, mas é um caminho que a gente faz junto, que vai construindo, com respeitoso anúncio e acolhida com esse exercício aqui. Né? Uma outra coisinha que também foi falado aqui é que a Tânia sublinhou, é que a gente precisa ter as condições para dialogar também. Né? Quer dizer, uma coisa, eu estou no churrasco, assando a carne lá, né? Nós homens gostamos de fazer isso aqui, estamos assando a carne, gostamos de falar de futebol e política. Né? Isso aqui não é diálogo, entendeu? Não são as condições. Quer dizer, a gente aqui fez um exercício. Querendo ou não, a gente saiu de casa, a Rafaela teve que pensar, vale a pena ir, não vale a pena ir. Então, esse fato de ter saído de casa, passar fome, etc., já criou uma expectativa, um desejo, eu vou proativamente querendo alguma coisa. Nos sentamos, o Klaus fez uma preleção aqui de meia hora, foi, entendeu? Fazendo um aquecimento. Todas essas coisas criam condições que a hora que a gente foi sentar, estávamos desarmados. Parece, eu não vi nenhuma briga aqui, assim, nenhuma voz que se alterou, mas porque havia as condições concretas para isso. Então, quando a gente quer conversar seriamente, não quer jogar a conversa fora, né? Isso vale para tudo, a gente precisa criar as condições para o diálogo. E mais uma consideraçãozinha aqui, depois também, se vocês tiverem algumas considerações, perguntas, né? Questão das redes sociais, uso da internet, Facebook e seus correlatos. Depois, agora tem essa questão das fake news, né? E como é que a gente faz para saber se é fake news, se não é, etc. Eu resolvi essa coisa para mim, e conto então como uma experiência, de uma maneira muito simples. Essa coisa aqui ajuda a construir a fraternidade ou não? Entendeu? Essa assim é a pergunta, né? Um tempo atrás circulou uma dessas fake news. Era um grupo de nativos de um país da América Central que estava recolhendo ovos de tartaruga à beira-mar. Aí surgiu a notícia: pessoal MST colhendo ovos de tartaruga na beira do rio Araguaia, Tocantins, sei lá o quê, com dinheiro da verba pública, né? Então, quer dizer, primeiro que não era uma notícia verdadeira. Mas mesmo se fosse verdadeira, constrói alguma coisa? Eu estou construindo relações com isso aqui? Contribui para o que todos sejam um? Ou, né? Então, acho que é um critério assim, né? Um primeiro critério que a gente pode seguir. Eu me resolvi assim. O segundo é, se a gente recebe uma notícia dessa, também checar, né? Na medida do possível. Tem alguns sites especializados em checar esses boatos, né? Mas eu tenho a impressão que a primeira coisa é essa aqui. Eu, muitas vezes, no Facebook, estava lá os dedos assim, coçando para digitar alguma coisa, né? E eu pensa, espera o dia seguinte, escreve alguma coisa que é amor, né? Se não consegue, não escreve, mas a gente usar as mídias sociais assim a serviço, né? Surgiram várias coisas aqui, né? A questão da palavra tolerância. Quer dizer, a tolerância, ela é um primeiro passo para a fraternidade, mas ela não é ainda a fraternidade, né? Quer dizer, nós devemos ir além, quer dizer, devemos criar uma comunhão, né? Então, quer dizer, o tolerar também é dizer, você fica na tua, eu fico na minha. Aliás, tem dois modelos interessantíssimos de tolerância. Um é o modelo que está tomando forma no Ocidente, no qual a tolerância se transforma em tabu. Nós temos pensamentos diferentes politicamente, então a gente, em casa, não conversa a respeito. Pronto.
nós nos toleramos, né? Vira tabu. Ou a tolerância religiosa, né? Tem um problema tal, a gente cria. Na Índia, por exemplo, é um exemplo de uma sociedade em qual todo mundo entendeu? Existe uma infinidade de religiões praticadas livremente e tal, porque é um outro modelo de tolerância, né? Mas nós queremos ir para além da tolerância, né? Isso, tenho a impressão que assim, são alguns comentários aqui das várias coisas que surgiram aqui, né? Não sei se alguém gostaria de perguntar, complementar alguma coisa. Meu nome é Justiniano. Klaus, você falou do Facebook, e assim, a gente já teve um momento de política em que eu ouvi assim, o Facebook é meu, eu coloco o que eu quero. Se o outro vai no meu Facebook é porque ele quis e as consequências são por conta dele. E assim, isso me incomodou. Me incomodou porque rede social, né, uma rede social. Eu exponho, mas eu deveria expor aquilo que é bom, que vai contribuir com o crescimento ou meu ou de alguém que vai acessar aquele conteúdo. E quando eu escutei isso, eu falei assim, então, de repente, parte dessa confusão, né, que a gente vive também está enraizado nisso. Isso que eu apresento é o que eu tenho para apresentar. Se vocês gostaram bem, se vocês não gostaram, amém, né? Assim, não constrói, mas assim, parece que é uma base que já começa a conflitar com a questão política, né, por crescimento político, né? Aqui tem algumas coisinhas interessantes. Uma primeira, eu me lembro de uma experiência de Chiara Lubich, que no tempo dela não existia Facebook, mas se escreviam cartinhas. Não sei se alguém lembra ainda o que era uma cartinha, né? Comprava papel, colocava a data em cima, querida, né? Não tinha assim, a aula de redação de como escrever cartas. Às vezes no e-mail a gente até... Aí Chiara, ela ensinava uma coisa, que para mim sempre foi muito útil para escrever cartas. Ela diz assim, que você não está com uma pessoa na tua frente, você não sabe como é que ela vai receber aquela carta, né? Chega lá o Eustáquio Dornelles, cansado em casa, chateado, etc., e eu vou lá uma carta, entendeu? Como é que ele vai... Então, é preciso assim, suprir na carta, na escrita, aquilo que eu não consigo... Ela diz, não poupe palavras de elogios, entendeu? Comece, como é que você está, etc. Quer dizer, primeiro, também na escrita, numa rede social, num e-mail, num zap, etc., a gente deve se lembrar isso aqui. Eu não sei como é que o outro está, então preciso estabelecer primeiro um pequeno gesto de amor que seja para o outro. Então, a segunda coisa está muito ligada a isso aqui. Quem for ler, ainda que eu nem saiba qual é, porque tenho lá no meu Facebook não sei quantos milhares de amigos, né? Um conceito interessante, o amigo de Facebook, mas que eu nem sei direito quem é, mas eu tenho uma certeza, para usar a linguagem que a gente usa, é Jesus. É um ser humano com o qual devo ter esse respeito, essa dignidade, etc. Então, ao escrever alguma coisa, eu posso postar aquilo que eu penso, mas tem modos e modos de postar, né? Entendeu? Posso. E uma questão também muito ligada a esse modos e modos de postar é que muitas vezes nós somos bastante adjetivos e pouco substantivos. Dizer que alguém é coxinha ou petralha ou mortadela, fascista ou alguma coisa, não quer dizer nada, é um adjetivo. Vamos aos fatos, né? Agora, depois também eu posso ter colocado de uma maneira, numa linguagem que revela uma não, tanto para escrever quanto na linguagem verbal, de ter uma linguagem que revela uma não prepotência, né, de ser dono da verdade. Na minha modesta opinião, acho isso, aquilo, né? Quer dizer, eu posso dizer uma ideia que difere dos outros de uma maneira assim. Não, eu tenho que escrever na Cidade Nova, né? Não sei se alguém aqui de vez em quando lê um artigo meu, não está perdendo muita coisa. Mas quando eu escrevo, eu me vejo isso aqui. Eu vou afirmar categoricamente um dogma de fé? Não sou, né? Tem que, entendeu? Então, às vezes, essa questão dessa linguagem que a gente usa também pode ser isso. E, às vezes, pode ser oportuno aquela pergunta de fundo. Essa minha ideia contribui, né, para aquele grupo? Se não contribui, é melhor não... Talvez posso usar aquela coisa que eu gostaria de transmitir, ter um espaço mais nobre para comunicá-la, né? É o seguinte, é muito importante, primeiro, a gente saber de vocês
se valeu a pena esse momento e se vocês gostariam de repeti-lo, de a gente dar continuidade. Beleza. E, para isso, nós gostaríamos que vocês preenchessem para a gente qual seria o tema que a gente poderia abordar no nosso próximo encontro. Vocês receberam esse papelzinho aqui, tá? O Daldegan achou que a gente deveria dar algumas dicas, mas o ideal é vocês não se prenderem nessas sugestões que estão aqui, mas realmente pensarem aquilo que interessa, que vocês gostariam, para que a gente pudesse, nesse ano, principalmente, irmos dando razão à nossa fé, ou seja, nos preparando, talvez nem tanto com candidatos, isso ou aquilo, mas entendendo todo esse contexto, entendendo tudo que está por trás de, né, a situação do Brasil, para que a gente pudesse esclarecer isso, que subsidiasse e nos ajudasse a esclarecer a nossa opção de voto, né? Então, acho que esse diálogo ele se propõe a isso também, a nos ajudar a ampliar o nosso conhecimento, a dar razão à nossa fé, ou seja, dar razão à escolha que nós vamos fazer do nosso representante, né, que a gente terá que fazer. Então, por favor, antes de sair, deixe para nós esse papelzinho aí preenchido. Você pode marcar os quadradinhos aqui se quiser, se achar interessante a sugestão. Tem 2 sugestões aqui. Pode marcar 1, 2 ou nenhuma, mas, por favor, não deixe em branco a terceira, que é aquela outros aqui, né? Escreva alguma coisa de sugestão para que a gente possa depois avaliar qual pode ser os 2 próximos temas que a gente vai depois fazer em 2 momentos, que é a ideia que a gente está tendo, né? E, bom, então, por favor, quem ainda não tem, a caneta já foi distribuída, então, por favor, preencham esse pedacinho final aí, tá? Não, só para, então, concluir, a gente gostaria de dar um aviso aqui, que nós já estamos com os convites, não sei se todos já sabem, nós esse ano celebramos, né, os 10 anos de falecimento de Chiara, que é a fundadora do Movimento dos Focolares. E nós teremos uma jornada que será dia 5 de maio. Tá? E nós já estamos aqui com os convites, então, quem quiser pegar para convidar outras pessoas, é aberto, é justamente a oportunidade para a gente convidar pessoas novas que queiram conhecer esse movimento e essa espiritualidade. E, então, está aqui os convites para o dia 5 de maio. Tá? E a gente pegou os e-mails, contatos de vocês, o próximo encontro nosso, com certeza, vocês serão informados. Tá bom? Então, preencham as fichas e muito obrigado pela presença. Participação e presença. Foi muito bom, na minha opinião, foi excelente. Maravilhoso.